Oi gente, mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre uma atitude que não se deve ter para quem está lutando pela restauração do seu casamento, ou pelo menos que a gente precisa muito evitar em todo esse processo, né? Para quem não me conhece, meu nome é Elaine Soares. Eu vivi uma separação no meu casamento, então tudo que você está passando eu já passei, né? Pode ser que às vezes o seu deserto está um pouco mais longo, um pouco menor, mas tenha certeza que eu vivi muita coisa e hoje eu converso com muitas pessoas, eu dou atendimento, eu converso pelo Instagram, sem contar as várias histórias, né, que me chegam, então a gente acaba adquirindo um pouquinho mais de bagagem, né, e um pouquinho mais de conteúdo para passar, um pouquinho mais de ensinamento também. Eu também agora estou começando a estudar sobre dependência emocional, porque uma coisa que eu aprendi é que muito além de tudo isso, né, óbvio que existe opressão, óbvio que existe influência, opressão para ambos os lados, não é só para quem partiu, o nosso lado também fica opresso, às vezes nós também estamos cegos, porém também existe muita dependência emocional que a gente tem naquela outra pessoa que foi, e por conta disso a gente acaba gerando muitas coisas, e uma delas é o que eu estou falando, as brigas. A gente precisa evitar as brigas por coisas bobas, brigas por coisas que a gente não vai conseguir resolver, né? Porque muitas das brigas que a gente faz, às vezes a gente não tem como resolver, mas a gente acaba brigando em cima disso, né? E brigas também, principalmente na frente dos filhos, né? Como eu já contei aqui uma vez, para quem já me acompanha há muito tempo, né, eu coloquei meu marido para fora de casa porque eu não consegui suportar o deserto dentro de casa. E eu coloquei meu marido para fora. Não me arrependo hoje do que eu fiz, porém me arrependo de como foi, né? Se colocar para fora de casa não foi que ele simplesmente vai embora, não foi, né? Foi uma briga, foi uma confusão, foi na frente da minha filha, que inclusive minha filha lembra até hoje desse episódio, né, da forma que foi, né? Porque não foi aquela coisa muito sutil da minha parte, né? E então, assim, eu me arrependo sim da forma que foi, né? E o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, porque eu vejo pessoas que acabam ainda tendo esse tipo de atitudes, né? Eu sei que tudo é muito complicado que a gente está vivendo, que você está vivendo, eu sei que é muito difícil. Às vezes o seu cônjuge foi embora, tá tendo atitudes que nos irritam, que nos deixam de vontade de socar a cara deles, né? Eu não tô negando isso para vocês, eu sei que é essa a vontade que a gente tem, mas a gente precisa se controlar. Sabe aquele carteiro lá do Chaves, o Jaiminho, lá de Tangamandápio, que ele só quer evitar a fadiga? É exatamente isso. A gente precisa evitar esses tipos de conflitos, né? Primeiro lugar, o outro lado, ele foi embora e tem absoluta certeza que ele não tá feliz. E exatamente por isso, muitas das vezes ele quer passar o que ele tá sentindo pra você. Às vezes você tá bem lá, tá tranquila, tá vivendo tua vida, tá fazendo tuas coisinhas, aí vem o dito cujo lá, né, das profundezas, né, e vem aqui pra tirar tua paz. Mas vai caber a você se você vai entrar na dele ou não, né? Quando um não quer, dois não brigam, é exatamente por aí que vocês têm que entender, né? Principalmente assim, gente, acontece, eu sei que acontece inúmeras coisas, né? E a gente acaba querendo revidar com a briga, né? Por exemplo, eu vejo casos de pessoas que brigam porque o marido atrasa para buscar o filho. Isso é um dos pontos principais. Ah, marcou, sei lá, meio-dia, ele chegou 1h, 1h30, né? Aí você entra numa briga com ele por causa disso, né? Se você já sabe que ele já tem um histórico de atrasar, marque antes. Ah, eu preciso, por exemplo, né? Para quem me acompanha, minha live sábado é às 6h30, né? Foi às 6h30. E quem ia ficar com os meus filhos é meu marido, e meu marido teve que sair, né, pra trabalhar. Eu falei pra ele que a live era às 6, que ele precisava chegar aqui umas 20 para as 6 pra eu poder preparar tudo. Mentira, a live era 6h30. Ele não acompanha meu Instagram, então assim. Então, assim, eu fiz isso exatamente para evitar um problema, né? E é exatamente isso que vocês precisam fazer. Outras coisas também, outros tipos de briga. Eu sei que é tudo muito complicado, né? Às vezes seu filho saiu com seu filho,
Seu marido saiu com seu filho, acabou, voltou seu filho com um arranhadinho, né, um machucadinho, pronto. Isso já é um conflito como se o mundo fosse acabar. Gente, ninguém cuida dos nossos filhos como a gente mesmo, né, como a mãe. Mas aí, por tudo que tá acontecendo, a gente acha que aquele machucado, aquela coisa ali, foi porque o marido não olhou direito, que não prestou atenção. É porque a mãe, a gente tem o dom de prevenir, né? A gente de precaver o problema antes dele acontecer. O pai é um pouquinho mais relapso. Então, assim, vamos começar a respirar, contar de 1 até 10, se for necessário de 1 até 100, e não briguem. Mas eu não tô falando isso pra você não brigar por conta só da tua restauração, não. Né? Óbvio que contribui, né? Evitar brigas, evitar atritos por coisas bobas, óbvio que contribui para a tua restauração. Mas também é para você. Porque quando existem brigas, quando tem atritos, e às vezes são brigas pequenas, mas às vezes são brigas enormes, quem fica pior é você. Pode ter absoluta certeza disso. Né? Você vai ali no momento da raiva, falar um monte, e eles também vão falar um monte, e às vezes a gente vai ficar com aquilo na cabeça, e depois aquela coisa, eu era pra ter dito isso, eu era pra ter falado isso, eu era pra... Quem vai ficar pior nisso tudo é você. Quem vai ficar pior depois são seus filhos, que vão lembrar, como eu falei, minha filha lembra até hoje deste dia. Minha filha tinha 4 anos, hoje minha filha tem 8 anos. E minha filha fala assim, mãe, sabe aquele dia que você tacou o sapato na cara do meu pai? Então ela lembra, entendeu? E assim, a gente precisa evitar essas coisas, mas pela gente mesma. É igual quando eu falo sobre liberar o perdão, né? Quando eu falo pra vocês precisam perdoar a pessoa, você precisa perdoar o seu cônjuge. Eu não falo isso que você tem que liberar o perdão pro seu cônjuge pra ele viver melhor. Quando você liberar o perdão de verdade, verdadeiramente, quem vai viver melhor é você. Tenho absoluta certeza disso. Né? Porque você vai liberar esse perdão e vai como se fosse saindo um peso de dentro das suas costas. Você vai viver melhor, você vai enxergar as coisas melhor. É uma raiva que te corrói e que isso aí vai te levando para todos os aspectos da tua vida. Não fica achando que é só para restauração de casamento, que não é. Isso atrapalha a sua vida pessoal, atrapalha a sua vida financeira, atrapalha o seu trabalho, atrapalha em tudo. Né? E é a mesma coisa, uma briga. Você briga com seu esposo hoje, amanhã você não tem cabeça para trabalhar, você não foca no seu trabalho, você não foca nos seus filhos, aí você começa... Ali é uma confusão de sentimento tão grande que vai ficar dentro de você. E pare de ficar achando que... Eu sei que as pessoas falam assim, se eu fosse você, fazia isso, isso e isso, né? Que é o que a gente mais escuta, né? Se eu fosse você, se eu fosse você, é o campeão, né? Só que ninguém veste a sua roupa, calça os seus sapatos, sente a sua dor, passa a madrugada chorando, não é mesmo? Então, evitem as brigas. Brigas, às vezes, por coisas tão bobas, que muitas das vezes vocês me falam assim, eu briguei com meu marido, aí aconteceu isso, eu falei assim, mas por que vocês brigaram? Poxa, sinceramente, eu nem lembro, Elaine. E é exatamente isso que acontece. Lembre-se antes de uma briga que o diabo quer exatamente isso, que vocês briguem, que vocês tenham discórdia, que o circo pegue fogo, o diabo fica lá, vocês brigando, e o diabo fica, batendo palma. Então, antes de arrumar uma confusão, porque assim, é uma coisa que eu falo assim, tivemos muitas confusões, eu e meu marido, sem ser essas, outras e outras. E eu posso te dizer uma coisa, eu poderia ter evitado. Vocês estão me entendendo? Eu tenho a total noção que essas brigas eu poderia ter evitado. Não evitei porque eu não quis, porque eu não fui sábia. Então é exatamente isso que você precisa fazer agora. O outro lado, ele tá opresso, ele tá cheio de problemas, deixa eles com os problemas dele e vocês evitem a fadiga. Só quero ficar tranquilos. E é isso que vocês precisam fazer, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Se inscrevam no canal, dê o like, ativem o sininho para vocês serem notificados quando eu postar o vídeo, tá bom? E Deus abençoe a todos.